Hebreus 11, versículo 6, diz assim: de fato, valeu, Alexei. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora vai lá para Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra, minha vida, Teu povo, do qual também faço parte. Fala conosco, Deus, nessa noite, aviva o nosso coração, desperta-nos, Deus, Pai, para a importância, Deus, daquilo que nós trataremos hoje aqui nessa noite, Deus. Que seja uma noite de mudança, de posicionamento, de postura, de decisão. Seja, Senhor, uma noite de mudança e de transformação do olhar, Pai, a respeito da nossa vida contigo, da nossa salvação. Que seja assim com todos, também comigo, Pai. Deus, que nesse momento, Pai, pesa sobre mim, Deus, a responsabilidade, Deus, de transmitir, Senhor, a Tua palavra. Então, Espírito Santo, se conosco nessa noite e nos guia durante este momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Eu vou bem devagar, né, de acordo com... Porque é um tema que eu nunca preguei aqui. Nunca preguei. E é algo que tem me incomodado. Eu falei hoje de manhã que às vezes eu entro em crises. Eu geralmente estou em crise, mas são crises existenciais, crises de pensamento, às vezes irritações. Porque eu vejo um pastor falando assim: eu vou vender para você o congresso de impulsionamento ministerial. Você vai pagar R$5.000 no congresso de impulsionamento ministerial. Você vai tomar essa atitude e se inscrever nesse congresso. Aí eu assisti um pedaço do congresso de impulsionamento ministerial. Há um marketing muito forte, porque o pastor fala assim: tá vendo, pastor? Isso aqui é o nosso berçário, coisa de shopping. Você tem noção? É o berçário. Aí ele fala assim: isso aqui é o berçário da nossa igreja. Na tua igreja tem isso? Isso aqui é a piscina que a gente tem de batistério. Batizamos não sei quantas mil pessoas. Você já batizou tantas mil pessoas? Então ele faz o marketing para que todo pastor enxergue aquilo, tipo assim, ele se sinta, né, o dejeto fecal do cavalo do bandido. E aí, sabe aquela coisa? Então, quando eu não vendo um produto. Isso é base do marketing. A gente não vende produto. A gente vende o quê? Solução. O marketing não oferece o produto, ele oferece uma solução. E aí, para ele te vender uma solução, o que ele precisa te convencer? Que você tem um problema. É óbvio. É óbvio. E basicamente é assim que a igreja hoje, neopentecostal, se coloca. Então, ele me convence que eu sou um péssimo pastor, que minha igreja é uma péssima igreja, que eu não tenho uma piscina capaz de batizar 5.000 pessoas, não tenho essa piscina, logo eu preciso desse impulsionamento ministerial. Lá vou eu assistir o corte do impulsionamento ministerial, porque eu tenho essa veia de buscar sofrimento. Aí eu sentei, eu falei, não, gente, eu quero impulsionar meu ministério. Qual, pastor? E o símbolo é até um foguete. Eu falei, gente, eu quero ir, né? Aproveitar essa coisa que o homem foi lá no espaço de novo. Aí ele fala: se você sente que a sua célula está desanimada, as pessoas estão faltando, eu vou te ensinar técnicas para você movimentar a tua célula. Aí eu estou ali, falei, vou gravar isso aí, ver o que eu estou fazendo errado. Você, como coordenador de grupo, coordenador de célula, você vai chegar no líder. Aí eu pensei assim: vai orar? Vai dar uma palavra? Você vai propor uma festa junina. E aí, modelo americano. E aí você vai fazer um forró, as pessoas vão se animar, e aí a célula vai voltar a se movimentar. Aí eu só fiquei pensando nas pessoas que pagaram R$5.000 para ouvir essas técnicas, né, maravilhosas. E aí, por que isso me gera algumas crises? Porque, de fato, isso, você pode estar pensando, é ridículo, mas funciona. Mas funciona muito. E aí nós temos igrejas que trabalham técnicas, técnicas empresariais mesmo, né? Para que a igreja funcione,
para que a igreja avance, multiplique. Você tem um outro aspecto de igreja, em que as pessoas são fiéis ali, muito relacionado, muito ligado aos nossos irmãos pentecostais, onde minha mãe é oriunda, né, do pentecostalismo, que servem ao Senhor com aquele fervor ali. Minha mãe nasceu na Assembleia de Deus, meu pai nasceu na Presbiteriana, eu nasci na faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza, todo final de ano era uma confusão. Minha avó perguntando se os presbiterianos arrancaram Atos da Bíblia. Aí meu pai falava que os assembleanos arrancaram o Tiago da Bíblia, por causa da língua que falava muito, e era sempre aquilo. E agora estão os dois mortos no céu, se resolvendo adiante de Jesus Cristo. Não é? Ó, pronto, resolveu. Então, nós estamos mortos aqui, vivos em Cristo. Isso aí. Desculpa, mãe. E aí, mortos no céu. Doideira, é maluquice. Bem, e aí no lado pentecostal, a gente tem uma igreja que é muito fervorosa. Às vezes eu vou em Assembleia de Deus, eu vejo aqueles corais de jovens. Assim, a gente é homem, né? A gente tem que confessar os nossos pecados. Eu sinto inveja. Eu sinto inveja, muita. Porque quando eu vejo aquele coral de assembleano cantando, irmão, que parece que a jugular vai explodir do pescoço. Alguém já viu sua assembleia aqui? Já viu o coral de jovem cantar? Meu irmão, eles cantam com tanta força que a veia daqui, chega a inchar. Eu falei, gente, vai estourar. Tu vê a veia de longe assim, eles cantando aqueles jograis imensos, e é muito bonito, irmão. É coisa linda. Aí às vezes a gente está num outro ambiente que é o nosso, né? Que é outra forma, né? Às vezes o louvor está rolando, a pessoa está assim. Aí eu falei, gente, meu Deus, é o mesmo. E aí no meio pentecostal, a gente tem, por exemplo, a pessoa que está lá servindo com a perspectiva, talvez medo, eu não vou dizer que é tão insalubre ou insaudável assim, mas, por exemplo, de zelar pela salvação, de não perder a salvação e de trabalhar a qualquer custo para manter a salvação. Meu avô era assim. E aí, de um outro lado, você tem, por exemplo, o lado dos calvinistas, que às vezes lidam com a gente, como a gente trabalha aqui, a salvação é pela graça, não é pela obra. E aí, existe o risco de gerar uma frouxidão na forma de servir a Deus. Eu sei que existe. E, inclusive, é o que nós cremos. Mas naquilo que a gente crê, eu também não vou fazer, estou muito perfeito. Não, a gente precisa identificar, né? Não as falhas da teologia, mas os riscos de compreensões equivocadas que isso pode gerar dentro do nosso coração. E aí eu fico pensando assim, por que às vezes em ambientes em que a gente trabalha a questão da graça, da não perda da salvação, às vezes a gente tem eu percebo maior dificuldade de conexão da pessoa com a igreja, de conexão com a pessoa, com a sua congregação, de conexão com o culto, não é o culto não, com o culto, né? Da importância de se estar, adorando. Eu percebo que em meios onde a teologia é calvinista, e eu falo mais tranquilamente, que é o nosso lugar de fala, há às vezes um relaxamento e você pesa às vezes na mesma medida. Pois eu vou para a igreja, vou para o shopping, estou cansado hoje, vou ficar em casa, fazendo o quê? Botar o pé para cima. Dificilmente alguém do meio pentecostal teria essa escolha. Até porque já vai se sentir perdendo a salvação e Deus que me livre, meu irmão. Está entendendo? Deus que me livre, já leva logo para a batalha espiritual e é Satanás querendo me derrotar. E pronto, acabou. Eu e Ives e eu já vivemos isso. Uma vez nosso carro quebrou, a gente morava contramão da igreja, não tinha ônibus. Falei, bem, não tem como ir, chovendo muito. E aí em frente à nossa casa era uma ladeira, em cima tinha uma outra ladeira de frente, tinha um centro de candomblé, umbanda. E aí quando nós já sentamos no sofá, chovendo muito, aí a gente olhou para o centro, que dava quase de frente assim, porque eram dois morros. Aí começou, Zogan, é o Gan, aqueles novinhos que ficam rodando na chuva. Eu falei, pega a roupa, isso é uma afronta, vamos embora para a igreja. Isso é uma afronta, meu irmão. Os caras rodando, meu irmão, debaixo d'água. Eu falei, vamos para a igreja. Na época da Betel, Marcos. Chegamos na igreja, irmão, fomos a pé, chegamos igual o pinto molhado. Não, mas não aceito. Para dessa, irmão. Outro roda igual um peão para Satanás e a gente vai ficar aceitando. E a gente ia ficar sentado diante de outro Satanás também, que era o programa do Faustão. Não. Sem condição. Bem, e aí, pensando nisso, conversando com a Ives, às vezes a gente, nos nossos momentos em casa, né? A gente conversa muito sobre Bíblia. Às vezes a Ives me pergunta alguma coisa, só para discordar, porque ela nunca vai concordar comigo, mas pergunta, não sei nem porquê. Mas, como gerar esse sentimento, como trabalhar, gerar eu não vou gerar, como trabalhar isso dentro do nosso coração, sem
plantar na igreja o medo de perder a salvação, que é algo que nós não cremos. Não cremos. Talvez alguém creia, mas não é a base teológica da nossa igreja. Ou empreender em técnicas que eu não quero. Aí eu prefiro ter medo de perder a salvação, que para mim é o pior. É o pior de tudo, porque aí você foge do campo da santidade, das questões espirituais, e você trabalha a igreja como se fosse técnica mesmo. Empresa é bom, tá lá, a igreja tá linda, tem telão, terno preto, tem milhares de pessoas, mas para mim tá longe do evangelho. Bem, e aí eu estive lendo e pensando a respeito dessas questões, do porquê que existem alguns irmãos que mesmo crendo que não perderão a salvação, que são eleitos desde antes da fundação do mundo, e se lançam com tanto fervor, e por que outros não se lançam com tanto fervor? E eu tenho chegado ao entendimento de que é a falta de nós olharmos para esse texto a respeito dos galardões do Senhor. E algo que eu tenho certeza, desde 7 anos aqui de igreja, nós nunca pregamos sobre isso. E eu quero estar conversando com a igreja a respeito disso. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador. Veja, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus é esse que está falando aqui? O texto de Apocalipse 22:12 nos mostra que Deus é esse, né? Que pessoa, né, da divindade é essa? Essa pessoa é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que morreu, o próprio Cristo que ressuscitou, é aquele que vai galardoar a sua igreja. Ele vai dizer que é Ele, olha, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E para a gente começar a andar nessa mensagem, o que nós temos hoje? A gente tem muitos crentes que pensam muito no Evangelho na perspectiva do perdão e pensam pouco no Evangelho na perspectiva da recompensa. E a Bíblia fala sobre recompensa. A Bíblia fala sobre recompensa quando nós chegarmos no céu. Muitos dos nossos irmãos pensam muito na perspectiva de entrar no céu, mas pouquíssimos pensam de como vão comparecer diante de Cristo. Eles falam, não, eu quero chegar no céu, mas eles se esquecem de que estarão diante de Cristo, comparecerão diante de um trono. Quando chegarem lá, a porta não vai estar escancarada, aberta. Você vai para o céu, todos nós iremos para o céu, mas haverá um trono lá. Haverá alguém assentado nesse trono. E todos nós compareceremos diante desse Cristo. Muitas pessoas pensam no Evangelho, na perspectiva da graça que os salvou, mas não gastam tempo pensando que o Senhor examinará todas as obras das nossas mãos. Todas as obras das nossas mãos. E aqui de maneira nenhuma eu estou falando a respeito de salvação. Eu estou falando de galardão. O galardão, ele é uma verdade bíblica. Está lá. Está lá. Isso não é invencionice. 1 Coríntios 3, versículo 8 diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho. Veja, o que Paulo está falando, para a gente começar a alinhar aqui, e eu preciso que isso esteja bem estabelecido na mente da igreja, para que você não entenda, não escorregue em algum momento achando que a gente está falando sobre salvação por obras. Não é. Apóstolo Paulo, ele não está dizendo que cada um receberá a salvação segundo o seu trabalho. Ele diz que cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. A nossa salvação, ela é baseada na cruz de Cristo. Então o problema não é falar de galardão. O problema é quando nós falamos de galardão sem a cruz. Quando nós falamos de galardão sem a graça, sem o novo nascimento. Aí a doutrina fica distorcida. Aí eu jogo para a igreja um evangelho, uma teologia do sacrifício, das ofertas para conquistar uma bênção. Aí acabou. Porque no tocante às heranças das bênçãos espirituais, isso estão sobre Cristo. Eu não estou falando de bênçãos espirituais, vividas nessa terra. Eu estou falando de galardão que Deus tem separado para cada um de nós.
E o desejo hoje é que a gente medite nesse tema para perceber que se talvez nós não temos nos comportado como crentes preguiçosos, sem zelo, sem serviço, sem lágrima, sem missão. Todos nós fomos chamados para uma missão. O Evangelho, ele é missional. Todos nós, em determinada proporção ou localidade, somos missionários aonde Deus nos colocou. Qual é a missão que Deus estabeleceu para você, para mim? Qual é a missão? Qual é o seu chamado missionário? Como é que, vou fazer de uma forma melhor, como é que nós temos vivido a ponto de dizer que nós de fato somos discípulos de Cristo? Porque esse id está em nossas mãos. Como nós temos ido? Temos ido? Como nós temos feito essa obra? O Evangelho é missional. O Evangelho não é contemplativo. O Evangelho não é, eu cheguei para a igreja, vou chegar aqui, vou assistir o culto. Não, há uma missão na mão de cada um de nós. Deus colocou uma missão na mão de cada um. Não existe isso. Não existe aquele crente que não tem missão. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para uma obra. Ele nos chama para uma seara. A Bíblia diz que os campos já estão brancos. Onde estão os ceifeiros? Todos nós, do mais novo ao mais velho. E eu vejo isso, por exemplo, na minha escola que eu estou hoje, que tem uma professora lá que ela deve ser satanista, né? Ela debochando de uma criança de qual é a série? Quarto ano. Quarto ano são quantos anos? Quarto ano é 10 anos, né? 10 anos. Aqui, ó. A fulaninha me deu, a aluna me deu, perguntando se eu já tenho Jesus no meu coração, e ela não sabe nem escrever o português, porque estava escrito o erro em português, mas é uma criança de 10 anos. E a professora falou assim, aí eu fui lá, tomei todos os papéis, estava cheio de papelzinho, fui lá e tomei tudo, porque isso aqui não é espaço para você. Na hora, eu senti uma tristeza, mas eu também senti uma alegria de ver uma criança, de pensar numa criança que com certeza, porque era de manhã, passou a sua noite ou o dia anterior escrevendo um monte de papelzinho, escrevendo Jesus te ama. E passou a sua primeira experiência de ser perseguida por amor a Cristo, quando a sua professora foi lá e toma os seus papeizinhos e joga no lixo. Que experiência triste e ainda assim maravilhosa que essa criança viveu. É uma criança de 10 anos, que da forma dela infantil, entende que o Evangelho é missional. Deus colocou uma obra nas mãos dela. Compreende? Uma criança de 10 anos. 10 anos aquela criança tem. Eu saio de casa todos os dias para trabalhar, eu faço o mesmo itinerário. Eu passo na frente da mesma porta, numa ruazinha que vai para a minha escola, e tem a mesma senhorinha que está lá todo dia, numa mesa, com a mão levantada, abençoando todos os carros que passam, com um montinho de folheto e uma placa Jesus te ama e um coração vermelho. É uma senhora com muita dificuldade de locomoção, mas ela está lá todo dia. Faça sol, faça chuva, todo dia eu passo por ela. E aí eu buzino, faço assim, ela vai e abençoa. É uma pessoa que compreende que o Evangelho é missional. É missional. O Senhor colocou isso nas nossas mãos. Efésios 2, 8, 10 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, salvação não vem através das obras, é dom de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, a salvação não vem de obras. Isso aqui é inegociável, tá? Ninguém merece justificação, ninguém conquista a adoção, nenhuma criança no abrigo, meus filhos que vieram do abrigo, né? Foram adotados. Não partiu deles a escolha. Talvez, eu nem sei, se pudesse escolher, eles nos escolheriam. Mas ele poderia ser adotado por outros pais. E Deus separou que fôssemos nós. Compreende? Então a adoção não parte da criança. Não parte de quem é adotado. A adoção, ela parte, assim, no sentido humano, ela parte de fato de quem adota. Mas nesse texto que diz que a salvação não vem pelas obras, ele vai dizer, olha, não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E aqui a gente entra num ponto de tensão. Porque às vezes nós, e principalmente eu, né? Eu sempre tendo a fechar ali até o 9, né? Porque pela graça foi salvo de fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Geralmente a gente fecha aqui. Mas o texto diz, não vem das obras para que ninguém se glorie,
pois somos feitura deles. Veja, nós fomos feitos por eles, criado em Cristo Jesus, criados para essa salvação. O Senhor nos gerou. Veja, então quando nós falamos que nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, não é porque eu sou fofo, não é porque eu sou especial, não é porque eu sou melhor, não, é porque há uma missão que ele colocou. Ele nos gerou nele, ele nos criou nele para as suas obras, e essas obras foram estabelecidas, veja o final do versículo, de antemão por Deus, para que andássemos nela. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que na eternidade, quando Deus nos elegeu, Ele não nos deu apenas a salvação, Ele nos deu uma obra para realizar. O Senhor já pensou em nós cantamos muito a respeito do amor, da salvação, mas na eternidade, o Deus, quando me elegeu, Ele, eu vou eleger o Sandro, até o Jurandir colocou isso lá no grupo, né? A gente brincou. Eu elegi o Sandro para a salvação e eu tenho uma obra para ele. Ele será pastor. Tudo isso já estava no plano eterno de Deus. Então um crente, um servo de Deus que não pensa nessa perspectiva, afronta um plano que é eterno. Se contrapõe a algo que já foi estabelecido na eternidade. Não foi uma noite, não foi num chamado, não foi um chamado de uma pregação, não foi numa convocação. Foi na eternidade. O Senhor nos gerou em Cristo Jesus para que nós andássemos nessas obras. As obras não são por causa da salvação, mas são a evidência dessa salvação. É isso que Tiago vai dizer. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E desculpa, a gente vai agora começar a andar por caminhos espinhosos. O pessoal fala assim, pastor, vem bem vestido. Eu falei, eu vim. Geralmente eu boto uma roupa mais ataviadazinha. Ataviada quando a pregação minha é mais comunista, né? Foice, martelo, né? Então a pregação de fato não será muito confortável. Mas, querido, Tiago está dizendo, uma fé sem obra é morta. Um crente que não entende a sua missão, que não manifesta essa missão, é um crente que tem uma fé morta. E não se ofenda se durante a pregação você chegar à conclusão que talvez a sua fé esteja morta. Não há problema. Estamos diante de um Cristo que ressuscita. É melhor que cheguemos a essa conclusão. É melhor que cheguemos à conclusão que talvez estejamos frios, como o Senhor diz para Laodiceia, porque pelo menos se a gente estiver frio, a gente vai buscar como nos aquecer. Agora, quando eu rejeito e eu acho, não é tão assim, não é tão assim, é aquilo que nem é frio nem quente, é morno. Esse crente, a Bíblia diz que Deus vomitará da sua boca. É o crente que causa náuseas em Deus. O Senhor tem enjoo da nossa vida. Causamos enjoo em Deus. Deus tem que tomar Vonal quando ouve o nosso nome. Ih, fulano! Gabriel, traz o Vonal. Deu vontade de vomitar. Basicamente é isso. O que Deus sente com o crente meio termo, com o crente que é morno. Amém? Então, queridos, é um caminho que a gente precisa, de fato, conversar e ter o entendimento de forma correta. O crente será avaliado, não estamos falando de salvação, vou repetir isso várias vezes. O crente será avaliado sim pelas obras, não para definir a sua salvação, mas para manifestação e recompensa. Todos nós seremos avaliados. 2 Coríntios 5,10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui eu vou falar de um erro, e eu nem sei se eu já preguei aqui errado, mas tudo bem, se eu preguei errado, eu me perdoo, né? Deus me perdoa, eu me perdoo, né? E a gente precisa crescer e desenvolver. Houve um tempo que eu pensava assim, não, o crente não vai aparecer diante do tribunal porque ele já está salvo. O tribunal é para os outros. Não sei se eu já cheguei a falar isso aqui. Mas aí quando a gente olha às vezes para as particularidades do texto, e aí quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, aí eu olhei assim, todos nós? Paulo vai estar diante do tribunal. Aí, se Paulo vai, meu irmão. Se Paulo vai, me fala isso, tu não vai. Se Paulo vai, irmão, quem sou eu e tu na fila do pão? Na boa, irmão. Paulo fala, todos nós
compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que isso nos mostra? Paulo está falando para a igreja. Paulo não está falando para os ímpios. Paulo está falando isso para os santos. E esse tribunal não é para ser novamente justificado, não é para a questão da salvação, decidir se o sangue de Cristo foi suficiente ou não, não é para reabrir a questão da condenação. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para ser julgado em relação à perda da filiação. Esse julgamento será para a manifestação da fidelidade e recebimento do galardão. Será, diga assim, Sandro, compareça diante do tribunal. Aí digamos que eu diga assim, não, Senhor, mas eu já sou salvo. Eu não vim pelos meus méritos, eu vim pelo mérito de Cristo. E aí Cristo fala, Sandro, eu sei, foi eu que te salvei. Sou eu que sou galardoador. Eu te salvei, eu sei o que eu fiz. Você não precisa falar para mim o que eu fiz. A gente vai julgar aquilo que você fez. Compareça diante do tribunal. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3:12-15 diz, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Veja que não está falando de salvação o texto aqui, que às vezes a gente tende a falar de fogo, a gente tende a achar que é o inferno, mas não está falando de inferno. Aqui está falando dos salvos, ele está falando de galardão. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você está conseguindo compreender aqui o texto? Ele não está falando de maneira nenhuma que essa pessoa não será salva. Ele está dizendo, todavia, mas esse mesmo será salvo. Mas o apóstolo Paulo diz que ele sofrerá um dano. Haverá um dano na chegada do céu. Haverá uma perda. Não é da salvação. O apóstolo Paulo está sendo claro. Ele será salvo. Será salvo. Mas como do fogo. Como do fogo. Porque suas obras serão queimadas. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca exemplos tão extremos de ouro para uns estabelecer a sua obra sobre o fogo, outros estabelecer a sua obra sobre a palha, sobre o feno. E esses que não estabeleceram a sua obra sobre o fundamento, eles sofrerão o dano. E que dano é esse? É essa perda dessa recompensa. É a perda, não é a perda da salvação, não é a perda da justificação, mas é a perda desse galardão, esse prejuízo, esse sentimento, essa perda, esse ser lesado, é algo relacionado ao galardão que eu e você teríamos se nós tivéssemos permanecido. E como essas pessoas serão julgadas em relação aos seus fundamentos? Por exemplo, se elas trabalharam o Senhor com a motivação correta, muitos estão na igreja trabalhando com a motivação errada. Motivação financeira, motivação emocional, a motivação não era salvação. Se as obras foram feitas de modo carnal, impura, se foram feitas de maneira superficial, se o ministério dessa pessoa foi construído apenas para aparência e não tinha substância, se essas pessoas que queriam serviço queriam apenas ser grandes diante dos homens e não diante de Deus. E aí é por isso que há esse contraste entre ouro e palha, porque o que Deus está falando aqui não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre a natureza da nossa vida espiritual, é sobre o valor real da nossa conversão. Então, queridos, Deus nos trata como iguais. Deus nos trata como iguais, mas não se engane, as pessoas não serão tratadas no céu da mesma forma. Haverá galardão diferenciado no céu. Todos vão estar no céu pela mesma graça,
pelo mesmo sangue, pela mesma justiça, mas nem todos receberão o mesmo galardão, porque o galardão, ele não fala sobre a obra de Jesus Cristo, ele fala sobre a nossa obra, ele fala sobre a nossa fidelidade. Então nós nos relacionamos com Cristo de forma diferente aqui. Pessoas se entregam mais, pessoas amam mais a Cristo, pessoas amam mais a obra do Senhor, e isso se expressará na eternidade. Isso será expresso na nossa eternidade, quando o Senhor galardoar cada um diante dos outros. Sandro, você quer dizer o quê? Que no céu vai ter crente de primeira classe, de segunda classe? Não é isso que eu estou falando. Não é isso, é um tema muito complexo, porque do jeito que eu estou pregando, eu sei que existe a grande probabilidade de então eu vou ficar triste no céu, então eu vou dar essa impressão. E aí um exemplo que eu uso, que é limitado, que eu usei com o pessoal lá do seminário, é que a gente não consegue definir, por exemplo, como é que será essa noção, essa proporção. De fato, a Bíblia diz que no céu não há tristeza, não haverá sentimento de justiça, de fato, eu não estou dizendo isso. Não haverá, mas eu lembro que, só que o texto diz que o Senhor galardoará um segundo as suas obras, e os ímpios também serão julgados com as suas obras. Então a Bíblia também dá o entendimento que o sofrimento no inferno terá proporção, assim como a experiência na eternidade. A Bíblia não define, mas ela deixa isso para nós. E aí, quando eu estava falando isso com o pessoal do seminário, o que eu lembrei? Na primeira marcha para Jesus Cristo, eu estava lá no Sambódromo. E eu sempre gostei muito de rock and roll, eu gostava muito da banda Resgate, do Oficina G3, do Bride. E aí na primeira marcha para Jesus, eu lembro que o Fruto Sagrado estava lá e o Bride estava lá. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali no backstage do palco. E eu fiquei trabalhando de hold. Cara, foi uma experiência assim, para mim, que gostava de música, maravilhosa. Porque eu estava lá no palco, ligando os instrumentos da galera, pegando. Aí foi a minha guitarra, eu peguei assim, 18 anos, 19 anos, aquilo ali para mim era o máximo. E eu estava muito feliz por estar muito perto do palco. Só que o que eu lembro? Eu lembro que eu estava muito feliz, mas eu lembro que quando eu olhava para o público que estava assistindo ali a Marcha para Jesus, a galera que não estava no palco também estava muito feliz. E aí o pessoal lá do meio também estava muito feliz. Tinha uma galera lá em cima da arquibancada pulando, feliz pra caramba também. E basicamente foi meio a comparação que eu fiz na minha mente. Não tinha ninguém triste. Ninguém ali estava triste. Como no céu, ninguém estará triste. Mas há uma diferença na fluição. Há uma diferença na experiência de como isso flui, né? A experiência, a alegria, ela é fato. Mas a experiência, por exemplo, daqueles que estavam lá embaixo, ou das pessoas que estavam ali comigo, conversando com os artistas, pessoal que veio o pessoal de fora não conversei, não sei falar inglês, mas pelo menos ali, levando água, water. Era uma experiência, o pessoal não conseguiu ter aquela experiência, mas eles estavam felizes. Talvez o galardão possa passar por essa nuance da intensidade, de como alguns irão fluir na presença de Deus na eternidade. E para mim isso faz todo sentido, porque é impossível que no céu eu vá experimentar ou fluir da mesma forma que João Batista, que Pedro, que apóstolo Paulo fluíram diante do Senhor, por conta das suas obras, por conta daquilo para qual Deus os chamou. Então a Escritura, ela indica a proporcionalidade da recompensa. 1 Coríntios 3, versículo 8. Deixa eu acelerar por conta do tamanho. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Lucas 19, 16 a 19 diz: chegou o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veja que a lógica aqui, irmãos, ela é evidente. Há uma fidelidade do Senhor, há uma recompensa de acordo com a responsabilidade. Aqueles que multiplicaram, aqueles que trabalharam, aqueles que renderam mais para o Senhor, receberão maior responsabilidade na eternidade.
Porque a Bíblia diz que nós o serviremos para toda a eternidade. Na eternidade nós não seremos uma massa indiferenciada, seremos diferentes. Haverão povos distintos no céu. Haverão aqueles que receberão mais galardão. Haverão aqueles que não receberão nenhum galardão. E estarão no céu por conta da graça, como que aquele que escapou do fogo. Chegou lá, sabe o que? Meu Deus do céu, cheguei. Parecida com aquela menina lá do mexicano que a vela tacou fogo no cabelo. Ela fez assim, ó. Já viram o vídeo? Ela, calma, apagando o fogo do próprio cabelo. Haverá alegria perfeita para todos os redimidos, mas haverá justa retribuição para cada servo fiel. E os dois andarão da mesma forma. Não adianta tentar formar na nossa cabeça. Então é impossível, porque a gente vai ver, então vai ter tristeza. Esquece isso. Não haverá tristeza, mas haverá proporcionalidade na recompensa que o Senhor trará para nós. Então, olha para mim aqui, você que trabalha na igreja, e que às vezes vem para o evangelismo, e que às vezes vem para a oração, e que às vezes vem para qualquer coisa na igreja, e fica indignado com aquele que não veio. Olha para mim, esquece isso, nosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Quem trabalha às vezes em segredo para Cristo, sabe trabalhar aquilo que ninguém vê, será recompensado pelo Senhor. Há um galardão para aqueles que derramam lágrimas no serviço do Senhor. Há um galardão, o nosso esforço não vai desaparecer. O nosso esforço está escrito diante do Senhor. O mesmo Cristo que salva é o mesmo Cristo que é juiz. E como juiz ele observa, ele pesa, ele prova, ele aprova e ele recompensa. É o mesmo que salvou a todos será o juiz que julgará a todos e que trará a cada um com a sua recompensa, segundo as suas obras. O Senhor tem galardão para a sua igreja, Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O Senhor não é injusto. O Senhor não é injusto para conosco. Não é injusto, irmão, por conta do nosso serviço. Obviamente, eu vou te falar, a gente vai amadurecendo. Meu estágio enquanto pastor foi aqui. Eu pretendo me aposentar aqui. Mas tudo bem, ó, crescimento na empresa. Comecei como estagiário aqui, ó. Quando eu estiver jubilando, caso não morra, eu vou falar, comecei aqui como estagiário. Hein, Dario? Né? E me aposentei aqui nessa igreja. É claro que a gente vai amadurecendo. Tem coisas que a gente meio que já filtra. Há um tempo atrás, eu estava conversando com o Mateus estava falando assim, Sandra, às vezes vem umas coisas pra gente que a gente acha que é obra do Senhor, mas não é. A irmã falou assim, presbítero, eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa agora, urgente. Aí, Sandra, eu fui correndo para lá. Porque a gente é novo, a gente acha que, não, estamos trabalhando para a igreja. Hoje, por exemplo, se me fizer, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui. Eu não vou. Eu vou falar, é o quê? Não, mas é importante. Não, eu tenho que ter o direito de julgar se é importante ou não. Ah, mas pastor, mas o que é importante para mim pode ser importante para o senhor. Não, eu sei, mas eu também tenho que ter o direito de errar. Você não pode me dar o direito de errar, de julgar errado. Aí Mateus chegou na casa do irmão, o que foi, irmão? Presbítero, meu cachorro está doente. E eu não tenho. Irmão, tarde da noite, irmão. Você está rindo? Quando nós abrimos a igreja da Taquara, isso aí não tem nada a ver com trabalhar para Deus. Tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com trabalhar para Deus. Irmão Nelson é uma benção. Era novo convertido, bota um desconto. Mas eu vou usar ele como exemplo, porque já morreu, já está com Jesus. Uma vez, a gente lá na Taquara, irmão, dia de semana, telefone toca, irmão Nelson, pastor, tá um caos aqui em casa, preciso do Senhor. Eu acho que na época ele estava pregando, era Mateus, foi eu e Fernando. Fomos andando mesmo, que a casa dele era perto da igreja. Chegamos, o que está acontecendo, seu Nelson? O que está acontecendo, irmão Nelson? Aí na casa dele tinha uma... Qual o nome daquele móvel? O pessoal usava antigamente de botar bebida alcoólica? Hã? Não, que botava bebida. Adega, não, dava taça também. Era bar? Ah, é bar, né? Chamava de bar. Aí foi, pastor, olha aqui. Aí ele tinha um bar no canto da casa dela.
Cláudio, olha isso. Olha aqui, pastor. Aí eu tô, não, pastor não, Sandro, permitido, não era pastor na época. Vendo que era. Aí a gente ficou olhando assim. Eu falei, Nelson, não tô vendo nada. Então, você não tá vendo? Ela emprestou minhas taças. Eu falei, não. Aí eu falei, tu tá de brincadeira comigo, Nelson? Tu me tirou da igreja por causa de copo de vidro? Que a tua mulher emprestou a tua taça para a filha dela? Você tá de brincadeira, Nelson? Mas isso não é absurdo. Eu falei, Fernando, vamos embora. Vamos embora. Dei umas costas e fomos embora. Hoje, não mais. E se você fazer assim, pastor, corre aqui em casa, é urgente. Eu vou falar, é o quê? Se você não falar, eu não vou. Não vou. Não vou. Porque eu já entendi que isso não tem nada a ver com trabalhar com Deus. Tem nada a ver com trabalhar para Deus. Resolver problema de taça? Quem prestou taça ou não taça? Vai, irmão, aponta batata. Mas na obra do Senhor, na evangelização, no socorro, no testemunho, esse nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Deus não é injusto para esquecer. Não é vão no Senhor, querido. Sabe, quando você estiver aqui, que forem poucos, você louva a Deus. Senhor, te louvo. O Senhor não é um Deus injusto para esquecer as nossas obras. Isso trará galardão sobre a minha vida. Muda a direção do teu pensamento, irmão. Muda a direção. Deus tem galardão para a nossa vida. Às vezes o crente fica assim, não, porque ninguém vê. Que irmão? Deixa ele, irmão. Ele vai apresentar o que ele tem para apresentar para Deus, irmão. Você acha que eu fico assim? Eu pensei assim, esse tema é tão urgente, tão urgente. Eu falei, vou fazer uma convocação para a igreja. Eu falei, vou convocar nada. Vou convocar nada, porque essa consciência tem que estar. Existem pessoas que poderiam estar aqui e não estão, porque optaram por estar diante de uma televisão, ou por estar diante de um cinema. Todas as obras deles serão julgadas. Tudo isso estará. Se Deus julgará cada palavra que sai da nossa boca, você acha que Ele não vai nos lembrar o dia que nós trocamos a sua presença por um filme ou por uma coisa frívola? Ah, Sandro, mas a família também é culta. Eu acredito, cultuou com a sua casa? Juntou seus filhos? Orou? Estabeleceu? Vamos louvar? Teve isso? Que se tem, bato palma e digo, continua assim. Mas se não teve, irmão, trocou as coisas boas do Senhor por coisas que são palha, por coisas que são feno, por coisas que serão queimados diante do Senhor, para ser salvo, como se estivesse pulando de uma fogueira, para não queimar a ponta dos seus pés. E aí você pode perguntar, Sandro, o que é o galardão? E aqui a gente vai trabalhar com muita honestidade, porque a Bíblia, ela dá a ideia, mas ela não define de fato o galardão. Ela é bem concisa em relação à proporcionalidade, em relação ao que cada um receberá ou não. Mas a Bíblia, o mais perto que a Bíblia nos mostra a respeito do galardão, é o que a Bíblia fala sobre as coroas que o Senhor trará e dará para os seus filhos. E aí é o que mais forte há disso na Bíblia para descrever o galardão. Então a gente não tem autorização da Bíblia para construir uma ideia de um sistema cheio de fantasia, né, detalhado demais. Eu não posso. Isso aí é o pessoal que alegoriza. Se fosse um alegorizador aqui, meu irmão, estaria definindo tudo. Ele até pintaria o galardão. É isso. Não, a Bíblia não nos autoriza isso, mas ela também não nos autoriza a esvaziar o tema. Não é pelo fato de nós não sabermos o que é, que a Bíblia nos autoriza a não pregar sobre o galardão, porque há galardão. A Bíblia está repleta de galardão. Então é necessário que a gente pregue sobre esse galardão. Então, as coroas são galardão? Podem ser, mas ainda assim, pode ser também que as coroas não esgotem o máximo do sentido dos galardões. E aí eu queria, encaminhando para o final, estar falando sobre as coroas que a Bíblia nos mostra. Primeira coroa, 1 Coríntios 9, 24 a 27. E aí o exercício aqui agora é esse. Quando nós formos expondo as coroas, você faz o exercício. Eu receberia essa coroa? Essa coroa seria dada a mim? Porque a Bíblia relata e detalha as coroas, e ela diz para quem serão essas coroas. Quem serão os servos que receberão essas coroas. Então qual é o exercício que eu vou fazer agora? Essa coroa estaria na minha cabeça? Eu receberia essa coroa da parte do Senhor?
da forma que eu cultuo, da forma que eu me ligo à igreja, da forma que eu me lanço para o Evangelho, da forma que eu me comprometo com Jesus Cristo, eu vou receber essa coroa da parte do Senhor, da forma que eu contribuo, da forma que eu dizimo, da forma que eu amo a Jesus, da forma que eu amo o meu irmão. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Compreende que essa desqualificação não é salvação? Essa desqualificação é perda de galardão. O apóstolo Paulo está falando da coroa. E de que coroa que ele está falando? Ele está falando da coroa incorruptível. E essa coroa, ela está ligada à disciplina espiritual, a domínio próprio, perseverança, um viver totalmente intencional. Essa coroa fala sobre a seriedade nesse tempo presente, conforme a gente trabalha para o Senhor. Eu não vivo a minha vida de santidade simplesmente por um estilo de vida. Não é por conta de um estilo de vida. Ela é intencional. Um atleta de alto nível, ele não simplesmente pratica atividade. Tudo nele gira em torno da consciência do que gera no músculo dele. Ele pesa o arroz, ele pesa o feijão, ele quer saber a quantidade de açúcar de algo, ele quer saber, isso vai me ajudar, ele quer saber o que isso vai gerar no corpo, porque a consciência dele é ativa o tempo todo em relação àquilo, o que aquilo vai proporcionar para o seu desempenho. E assim também é o crente. Apóstolo Paulo vai dizer que essa coroa incorruptível, ela é destinada para aquele que tem disciplina na sua santidade. Não é à toa que José ele não desprezou a mulher de Potifar, simplesmente, não, eu sou crente, não posso, não. Ele tinha uma disciplina, não, eu não vou pecar contra Deus, também não vou pecar contra o meu senhor Potifar. O crente que vive disciplinado, existe um livro antigo muito bom, indico para todo mundo, Em Seus Passos, o que faria Jesus Cristo. Um livro fininho, lindo, de uma revolução que aconteceu dentro de uma igreja, quando um grupo de irmãos dentro dessa igreja resolveu viver da seguinte forma. Eles fizeram um pacto, desculpa, tá dando, como é que dá o nome? Spoiler do livro. Eles fizeram, não foi a igreja toda, foi só um grupo. Eles falaram assim, vamos viver dessa seguinte forma, tudo que nós fomos fazer, a gente vai perguntar, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E eles levaram aquilo para a vida. E aí dono de jornal fechou, dono de restaurante faliu. Existe um filme também, mas o livro é bem mais bonito. Sabe, é essa coroa incorruptível. É aquele que vive a sua vida santa com disciplina. Ele exercita a santidade. A santidade não é algo que ocasionalmente acontece. Ele não é ocasionalmente, não, ele exercita a santidade. Ele acorda para ser santo, ele anda para ser santo, ele vive para ser santo, ele pensa o tempo todo nas palavras que saem da sua boca, se elas serão santas ou não. E é por isso que aí eu entendo que Davi vai dizer, olha, que as palavras da minha boca e que o meditado do meu coração sejam todos de louvor a ti. É um estilo de vida proposital, intencional. Ele não solta, ele pensa, ele reflete. Ele pensa que aquilo que o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ele não é impulsivo, porque antes da sua ação ele vai pensar, isso manifestará a glória de Deus. Crentes impulsivos jamais receberão essa coroa, porque a coroa incorruptível é para aquele que é disciplinado. Crentes impulsivos não são disciplinados, não conseguem disciplinar a própria língua. Pensou, falou, uma pessoa dessa não vive para a glória de Deus. Ele não vive pensando, será que o que eu vou falar vai manifestar, vai glorificar a Deus? Nessa perspectiva de estilo de vida é impossível viver impulsivamente, porque sempre antes eu tenho que fazer uma conta, isso que eu vou falar vai glorificar a Deus ou não? Essa é a primeira coroa que a Bíblia, nos apresenta. Pessoas que não pensam nessa coroa facilmente se deleitam nos confortos da carne.
facilmente. Pessoas que não são disciplinadas, Gugu que é militar, facilmente você troca, irmão. Porque, na boa, irmão. Eu sei que tem gente que fala, não, malhar é muito bom. Não é. Não é. É disciplina mesmo. Você pode fazer o hábito, a disciplina, mas acordar 5 horas para malhar. Simone também, que é fã da malhação. Há um preço. Você pode até gostar de lá, mas há um preço. Na boa, há um preço. Acordar cedo e aí sair para trabalhar. Pessoas que não pensam no benefício desse estilo de vida facilmente se entregam aos prazeres dessa terra. O que é melhor, acordar 5 horas para malhar ou dormir mais 1 hora na cama antes de trabalhar? Porque quando eu malhava cedo, tinha um pessoal que já saía direto para o trabalho. Eles poderiam estar mais 1 hora na cama. Está entendendo a comparação? A disciplina nos leva a um preço, a um esforço. A segunda coroa que a Bíblia nos apresenta está em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Vai fazendo um checklist aí. Pensa numa lista e vai assim, opa, essa coroa eu recebi. Ou então, opa, pastor trocou de coroa, minhas mãos ainda estão vazias. Ok? Não ligue, sem problema. Porque conforme eu prego, eu também estou fazendo esse checklist comigo. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa segunda coroa, o apóstolo Paulo chama de coroa da justiça. Quem são os crentes que receberão essa coroa da justiça? Eu sei que a gente adora fazer esse versículo em velório, principalmente crente. Combati o bom combate, completei a coroa da justiça. Não. Pode ser crente, pode ter ido para o céu. Você usa se você quiser para o velório ficar bonitinho, aí você usa. Se eu não conheço a pessoa, não uso. Não uso mesmo. Porque o apóstolo Paulo não está falando que essa coroa é para crente. Ele não está falando que é para crente. Ele está falando que é para aqueles que amam a vinda do Senhor. São para aqueles que acordam, olham para o céu e dizem assim, quem dera que fosse hoje. Quem dera que fosse agora. É para aqueles que conseguem olhar e ouvir sobre a vinda de Jesus Cristo. Né? Eu vou usar aqui o exemplo das grávidas, né? Lívia, Érica, e ter a condição de dizer assim, quem dera que eu nem visse o rosto do meu filho se Jesus voltasse agora. E às vezes a gente conversa com jovens, e aí a gente fala assim, Jesus poderia voltar agora, o que mais a gente ouve? Não, quero casar. Eles precisam conversar mais com a gente, para saber o que é casamento. Não, eu quero casar. Não, eu quero isso. Quer um montão de coisa antes da volta de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu estou pecando, eu vou deixar de ir para o céu? Não, você não vai deixar de ir para o céu, você só não vai receber a coroa da justiça. Porque a coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Sabe? Pessoas que perderam essa esperança na vinda de Cristo com muita facilidade se acomodam às coisas desse mundo. Porque eles não vivem na esperança de que a vinda de Jesus Cristo é o maior evento da sua vida. Nenhum evento da nossa vida se comparará à vinda de Jesus. Nada. Teu casamento, teu baile de debutante, nada se comparará à vinda de Jesus Cristo. Me perdoa, eu vou passar um pouquinho do horário. E eu prometo acelerar. A terceira coroa está descrita em Tiago 1,12. Diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 2, versículo 10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para aqueles que perseveraram em meio ao sofrimento, em meio à provação, que amou mais a Cristo do que a própria vida.
que amou mais a graça do que a própria glória, que amou mais os tesouros do Senhor do que o próprio mérito na sua vida. A coroa da vida não é para aqueles que começaram bem e terminaram assim, sabe? No início tudo era bom, mas agora eu só sirvo ao Senhor. Não, a coroa da vida não é para crentes assim. A coroa da vida é para aqueles que permanecem fiéis em meio ao sofrimento. 1 Pedro 5, de 2 a 4, vai nos mostrar a quarta coroa que a Bíblia nos menciona. E essa coroa aqui, de fato, ela é uma coroa específica. Ela não é para todos, mas nem todos daqueles que para elas são receberão. Deu para entender? Ela não é para todos, mas nem todos aqueles a quem ela se destina receberão. 1 Pedro 5, 2 a 4, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Essa coroa, ela é específica para pastores, presbíteros e todos aqueles que pastorearam o rebanho do Senhor. E eu acho tão interessante que essa coroa seja de glória, porque o que mais nós vemos hoje são pastores buscando glórias para si mesmo. E o que eles buscam? E olha o que eles fazem. Eles pastoreiam através do constrangimento, eles pastoreiam através por sorte da ganância, não pastoreiam de boa vontade, pastoreiam como dominadores, não tratam a igreja como rebanho do Senhor. Eles que queriam tanta glória não receberão a coroa de glória. Isso não é interessante? Demais. Eu acho isso muito interessante. Tudo aquilo que eles buscaram a sua vida toda, tomara que tenham conseguido, porque não receberão das mãos do Senhor. Não receberão a coroa de glória. Eles quiseram aplauso, eles quiseram glória de Deus, não preferiram ser fiel a Cristo, eles gostavam de ser celebrados. E a quinta coroa, em 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20, diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa coroa. Sabe que coroa é interessante? Essa é a coroa de alegria, ou algumas pessoas coroa de exultação. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, vocês são a minha coroa. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, vocês são parte do meu galardão. É a experiência de você chegar no céu e Deus falar na hora que Ele te dá, na hora que Ele te der o seu galardão, e aí você vê aquele teu amigo chegando no céu pela graça de Jesus Cristo, mas que Deus usou a sua vida para levar o Evangelho, e aí o Senhor fala assim: toma aqui, Daniel, sua coroa. Aí Deus fala assim: essa coroa aqui é de exultação. Por quê? Olha lá aquele fulano lá, chegou aqui pela graça, mas você foi usado. Ele faz parte do teu galardão. Ele faz parte do teu galardão, Daniel. Ele faz parte do teu galardão, Marcelo. Aquela pessoa que você ganhou para Jesus Cristo, ele faz parte do teu galardão, faz parte do teu prêmio. Se alegra, se alegra. Você foi usado para que ele chegasse até aqui. E aí, eu penso, já finalizando, que é muito necessário que a gente pense e medite no galardão, porque senão a gente tenderá a viver uma frieza espiritual. E eu não estou falando de chorar e nem de pular e de celebrar. Eu estou falando de viver de verdade para Deus. Eu estou falando de viver de verdade para o Senhor. Tem muita gente vivendo um caminho com o Senhor sem enxergar o horizonte da eternidade. São crentes que vivem um dia a cada dia, e vão automaticamente, sabe? Vivem como o resto da criação. A gente é tão especial, a gente é tão diferente, porque eu tenho certeza, eu vou te falar, irmão, eu tenho certeza que a Pérola, lá em casa, nesse exato momento, ela não está pensando no que vai acontecer amanhã. A Pérola é minha cachorra. Os animais não ficam assim: o que será que vai acontecer amanhã? Não, irmão. Eles não vivem assim. Eles vivem assim, suas vidas naturalmente, seus sentimentos naturalmente. E tem um monte de crente vivendo assim, sem olhar para o horizonte da eternidade.
de olhar para o seu caminho inteiro e saber que lá no fim ele vai estar com Jesus Cristo. E saber que lá no final, e saber que todo o seu caminho é direcionado pelo autor e consumador da sua fé, pelo autor da nossa salvação. São crentes que não são guiados pelo sentimento de, no último dia, ouvirem da voz de Jesus Cristo: muito bom, servo bom e fiel. Que maravilha, irmão, podemos ouvir isso. Muito bom, servo bom e fiel, está lá em Mateus 25:19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 33. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Está tudo escrito aqui. Deus vai prestar conta. O Senhor volta, o Senhor pede conta, o Senhor prova a fidelidade e o Senhor recompensa. Ele tem recompensa para cada um de nós. E a gente precisa sair daqui nessa noite com um exercício de só avaliar onde está o nosso coração. Se nas coisas dessa terra ou nas coisas do Senhor. Se nos tesouros dessa terra ou nos tesouros do Senhor. Ou nos galardões que Deus tem para aqueles que são fiéis. Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu cheguei à conclusão, irmão, que isso é o que, se isso não impulsionar o crente, eu me recuso a fazer festa caipira para animar o grupo. A gente faz aqui na igreja, mas no dia que eu perceber que a nossa igreja precisa disso para engajar, a gente vai estar perdido. No dia que a gente perceber que a igreja precisa de uma festa para o pessoal engajar na obra de Deus, estaremos diante de uma sentença: estamos perdidos. Sandro, você não acha que essa tipo de pensamento pode fazer com que a gente tenha uma leitura carnal, ambiciosa? De maneira alguma. Porque o galardão também não fala de nós, ele não termina em nós. O Senhor nos oferece o galardão, segundo as nossas obras, mas a Bíblia diz que por Ele são todas as coisas. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. Apocalipse 4, 10, versículo 11, vai nos mostrar que todas as vezes que os anciãos estavam diante do Cordeiro, o que eles faziam com suas coroas? Eles colocavam nos pés de Jesus Cristo. O galardão não é uma recompensa individualista, egoísta. Não, não é. O galardão é uma recompensa que Jesus Cristo nos dá para que Ele seja glorificado. Ele nos recompensa, nos entrega a coroa. E quando nós estamos diante de Jesus Cristo, nós tiramos a nossa coroa e colocamos debaixo dos seus pés. Senhor, eu só fiz por conta da tua glória. Eu só fiz porque o Senhor me capacitou para fazer. Eu fiz, não era para multuar tesouro, eu fiz porque eu te amava, Jesus. Eu cantei porque eu te amava, eu evangelizei porque eu te amava, eu ia para a igreja porque eu te amava, eu não trocava os cultos porque eu te amava, eu me dava porque eu te amava, eu estudava o meu instrumento para oferecer uma melhor forma de executar porque eu te amava. Tudo que eu fiz porque eu te amava. Toma a coroa, essa coroa é sua, essa coroa é minha. Eu só não quero viver de uma forma a chegar no céu e aí de repente passar o Cordeiro na minha frente e eu ver os meus irmãos tudo descendo diante de Jesus Cristo, colocando suas coroas aos seus pés, e eu não ter nada para colocar, e eu não ter nada para oferecer, e simplesmente só ter que abaixar minha cabeça, porque eu não fiz nada para o Senhor, porque isso dirá a proporção do quanto eu amei, de quanto eu adorei, de quanto eu o servi. E aí, quando nós estávamos conversei isso com a Gisele, lá no curso, e a gente, quando a gente olha, e eu citei o exemplo do John Wesley, vou terminar agora,
Na época dos reformadores, esse embate entre calvinismo e arminianismo, isso era muito latente. Grande parte dos calvinistas, inclusive, olhavam os arminianos como heréticos. O fato deles não crerem na graça, isso para eles era uma heresia. Hoje a coisa está mais equilibrada. E aí, certa feita, um pastor, um membro de uma igreja calvinista, perguntou para o seu pastor sobre John Wesley, que era extremamente arminiano, mais arminiano do que o próprio Armínio. John Wesley, por exemplo, acreditava que podia viver sem pecar, coisa que nem o Armínio acreditava. O arminianismo wesleyano é um arminianismo extremo. E aí o pastor falou assim: a gente vai ver John Wesley no céu? Aí esse pastor calvinista falou assim: não veremos. Aí o membro da igreja está vendo? Era o herético, não vai para o céu. Aí esse pastor falou assim, John Wesley vai estar tão perto da glória do Senhor que a gente não vai conseguir olhar para o rosto dele. Dificilmente a gente vai ver John Wesley no céu. Fala de galardão, irmão. E aí, quando eu olho para esses irmãos, e aí aqui, a minha perspectiva, quando eu vejo os irmãos como meu avô, esses crentes de Assembleia de Deus, santos, irmãos, santos. Quem sou eu para julgar herético? Mas não pesa sobre a minha perda da salvação, não pesa, mas eles carregam isso. Mas são santos. E aí sabe o que eu penso? Que talvez, dentro da perspectiva teológica, soterológica que eu creio, eu não creio que se acredita que se perca a salvação, mas o que eu creio que ferve no coração deles, e que talvez muitos deles não saibam, é o galardão. Eles servem a Deus com muito amor. E talvez eles possam até estar confundindo galardão com salvação. Mas o fato é que eles amam muito ao Senhor. E o fato é que muitos deles, irmão, terão muito galardão que nenhum calvinista jamais sonhou em ter. Porque viveram para o Senhor. Porque entregaram as suas vidas de verdade para o Senhor. Sandro, mas tinha medo de perder a salvação. Mas viveram com muita intensidade para Deus. E o que eu quero promover para nós hoje é essa reflexão, que temos essa dimensão da graça, dessa salvação, desse poder de Deus, dessa promessa de Jesus Cristo que diz que ninguém nos arranca da mão de Jesus Cristo, e até onde isso tem nos levado a amar o Senhor de uma forma tão intensa, a um Deus que nos protege de nós mesmos em relação à perda da salvação. Como é que isso tem se manifestado na nossa vida? E eu termino aqui, fechando esse checklist da coroa. E aí cada um vai fazer o exercício dentro do seu próprio coração, de saber com quantas coroas você poderia sair daqui, ou talvez, se você sair daqui com um pensamento: caramba, levei nenhuma. Não se preocupe, porque talvez você não morra agora, talvez Jesus Cristo não volte agora. Então não é agora que você vai levar essa coroa, mas há tempo de nós avaliarmos como de fato nós temos servido a Deus, como nós temos vivido para Deus, como nós temos servido aos nossos irmãos, servido a nossa igreja, porque nós seremos tratados na eternidade da mesma forma em que nós amamos e trabalhamos e servimos ao Senhor enquanto nós tivermos tempo. Amém? Amém? Eu vou falar, irmão, que não cabe ao pregador. Às vezes a gente, quando está diante de umas pregações assim, o sentimento humano, carnal, talvez até pecaminoso, é pecaminoso, né? Porque é orgulho. Aí a gente pensa assim: eu queria tanto assim, abrir a mente assim. Entende isso? Mas isso não é obra minha. Isso é obra do Espírito Santo. E aí Deus me bota no meu lugar, e aí Deus fala assim: Santo, isso não é da tua conta. A tua parte é só ensinar. E aí eu humildemente: Senhor, mas eu saio às vezes meio agitado. Mas que o Senhor de fato promova, irmão, isso dentro do nosso coração, e promova essa mudança de mentalidade. Amém? Vamos ficar de pé. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, Pai, por tudo que Tu és, Senhor. E eu te peço, Deus, enquanto co-pastor dessa igreja, que Tu és o pastor aqui dessa igreja, Senhor. Tu és o nosso bom pastor. Senhor, renova, Pai, o nosso coração. Renova, Deus, o nosso entendimento.
Muda, Pai, a nossa forma de nos relacionar com o Teu Evangelho. Porque muitos, Deus, estão vivendo de forma enganada, achando, Deus, que a forma que vivem com a igreja, com os irmãos, com a Bíblia, com a oração, não interfere na forma com que nós vivemos com o Senhor. Impossível. A igreja é o corpo do Teu Filho. Impossível. Foi o Senhor que levantou a igreja. Se a igreja não fosse necessária, o Senhor não levantaria a igreja. Desqualificar a igreja é dizer que o Teu Filho mentiu. O Senhor estabeleceu a igreja. O Senhor estabeleceu a igreja quando conversou com Pedro ali. O Senhor deu poder e autoridade para a igreja. E o Senhor nos colocou aqui como igreja. Senhor, eu não falo de institucionalismo, eu falo de que o Senhor nos faça ser a igreja que o Senhor requer de nós. Muda o nosso coração. Transforma, Pai, o nosso coração. E, Senhor, nos fortalece e nos anima, para que a gente jamais se esqueça, nos esqueçamos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor não é um Deus injusto. Que o Senhor é um Deus galardoador. Que o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam. Aviva, Deus, a Igreja Batista Graça e Verdade. Nos leva a uma maturidade espiritual. E que essa maturidade, esse amor, não seja fruto de um medo por perder a salvação. A Tua palavra nos ensina que o verdadeiro amor lança fora o medo. E aquele que teme jamais é aperfeiçoado. Não, Senhor. Que as nossas ações sejam respostas de amor a Ti. Sejam todas para a Tua glória, Pai. E que todo galardão que o Senhor tem para nós seja também para a Tua glória. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas só ao Teu nome seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, com as Suas misericórdias. Precisamos, carecemos, urgentemente, não conseguiremos sozinhos. Espírito Santo de Deus, não conseguiremos se o Senhor não for conosco. Não conseguiremos mudar a nossa mente se o Senhor não operar dentro de nós. Opera dentro do nosso interior. É a minha oração, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.